tudo bem? Eu sou o Biratã. Estamos aqui para mais uma aula de escatologia para iniciantes. E vamos falar hoje sobre escatologia no Antigo Testamento. Vamos ver a estátua, a visão da estátua que teve o rei Nabucodonosor, que contou com a participação direta de Daniel, que fez a interpretação, que adivinhou, ou melhor, que teve a revelação do sonho de Nabucodonosor e teve a revelação também do significado desse sonho. Bom, antes de nós darmos seguimento a isso aqui, eu gostaria de fazer aquele pedido abençoado. Olha, dá um like, clique no joinha, se inscreva no canal, clique nas notificações, tá? Se inscreva no canal, clique nas notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que muitas pessoas sejam alcançadas nesse curso gratuito de escatologia para iniciantes. E se você sentir no seu coração o desejo de estar nos abençoando, por favor, faça um Pix aí no número 31985292939 ou então nesse e-mail, que também é uma chave de Pix de e-mail, que é cursoverbumfidei@gmail.com, ok? Conto com a sua colaboração. O curso é completamente gratuito, tá, gente? Mas se você puder contribuir para mantermos o canal de pé, para podermos dar manutenção no canal, para podermos nos empenharmos em dar um atendimento cada vez melhor, como por exemplo, precisamos de uma câmera melhor. Eu estou fazendo esses vídeos com o celular e nem sempre fica muito legal. Precisamos de uma luz melhor, sabe? Para poder fazer um trabalho bem legal. Precisamos de um som melhor, porque eu estou usando o microfone do celular apenas, por isso que às vezes fica um pouco baixo o áudio de voz. Mas se você sentir no coração de nos abençoar, aos poucos vamos melhorando o cenário, melhorando a qualidade do trabalho e melhorando a qualidade da apresentação do trabalho. Mas vamos lá. A revelação de uma grande estátua. No livro de Daniel, no capítulo 2, teremos um fato muito inusitado. O rei Nabucodonosor tem um sonho e não consegue lembrar, e isso o perturba. Então ele pede que chame até ele os seus adivinhos e exige que eles digam o que o rei sonhou e dê a interpretação do mesmo. Olha só, ele não queria apenas a revelação do sonho, ele queria que os adivinhos adivinhassem o sonho que ele teve e desse a interpretação, porque não lembrava do sonho. O sonho só o perturbava. E o pessoal falou, se o senhor falar o sonho, a gente interpreta. Ele ficou revoltado com isso e mandou matar todo mundo. Isso é um decreto, que seria de morte. Daniel ouviu e falou assim, olha, fala para o rei ficar tranquilo que eu vou orar e o Senhor, Deus do céu, vai me dar revelação. E dito e feito. E aqui, olha só, para compreendermos melhor este texto, acho por bem explicar o que o povo do Eterno fazia em Babilônia. O cativeiro babilônico, também chamado de exílio ou cativeiro na Babilônia, é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. Este período histórico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, quando Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, invadiu Judá, ele continuou fora, profetizando aos que ficaram de fora, aos que... Dali ele escreveu o livro de Lamentações. Ele ficou ali em Judá, continuou a sua profecia, continuou o seu trabalho, auxiliando as pessoas, e dentro do cativeiro, o Senhor levantou Ezequiel para ser o profeta dentro do cativeiro. E Daniel, que se destacou com as revelações e visões que o Senhor dava dentro do reino, fora outros que não são citados. Vamos lá. A primeira deportação teve início em 609 a.C. Em 598 a.C., Jerusalém é sitiada e rende-se voluntariamente. Mas o povo foi avisado inúmeras vezes pelo profeta Jeremias, por exemplo, Jeremias 25:11. Mas os moradores de Jerusalém zombavam dele. Alguns livros das Sagradas Escrituras fazem menção do exílio babilônico. Depois vocês dão uma pesquisada. Neemias, por exemplo. Bom, o que Nabucodonosor sonhou? Daniel falou, olha, o Senhor dos céus me fez ver o teu sonho e me deu a interpretação. E falou, olha, tu via diante de ti uma estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, os braços e o tronco de prata, a cintura e a lombada de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e de barro de lodo. Essa é a visão que o Senhor teve. E a interpretação é a seguinte, ó rei. O Senhor Deus colocou o Senhor como rei de reis, não rei dos reis, mas rei de reis.
por sobre toda a terra. Então a cabeça de ouro simboliza a Babilônia. Mas quando o seu reinado terminar, um reinado inferior dominará. Será um reinado de prata. Será os medos e os pérsias. Eles virão e dominarão sobre a terra. Então, depois virá o bronze, que é um reinado mais inferior ainda, que vai dominar, que é o povo grego. Então virá um reino mais forte, de ferro, mas assim como o ferro destruidor, que vai destruir tudo, arrebentar tudo, vai conquistar tudo à base do ferro, à base da espada, à base da violência. E depois desse reinado, que será muito longo, será de todos o mais longo, virá um reino que eles tentarão, que será, olha só, com um pouco do ferro, né, a força do ferro, mas misturado a barro de lodo. E assim como o ferro e o barro não se misturam, eles tentarão fazer unificações através de sementes, mas não serão bem-sucedidos. Bom, vamos lá. A cabeça de ouro simboliza o reinado babilônico, o império babilônico. Conforme a palavra dita pelo profeta Jeremias, o cativeiro babilônico durou 70 anos e Babilônia era o topo dos topos daquele reino na época, tanto que a cabeça de ouro representa Babilônia. Depois disso, o que é que trouxe de benefício esse cativeiro? Depois desse cativeiro, Judá nunca mais cometeu o pecado da idolatria. O reino do Império Babilônico era de Nabucodonosor II. O reinado durou de 605 a 656. Por que é de 605 a 562? É porque, não é 556, não, 562. É porque a contagem é de trás para frente, quando chega em Cristo zera e começa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim vai. A morte foi em 7 de outubro de 562 a.C., aos 80 anos. Nascido em 642 a.C., o seu cônjuge era Amites da Média. O tronco de prata representa o reino Medo e Pérsia, certo? Depois que Nabucodonosor morreu, e depois de um tempo Belsazar assumiu o trono, ele resolveu dar um banquete. E nesse banquete, quando chegou já no meio do banquete, depois de uns dias, estava todo mundo embriagado, ele teve uma bela ideia. Olha, vai lá na casa do tesouro e pega todo o tesouro da casa do Senhor de Israel, para que possamos usá-lo aqui. Mandou buscar toda a prataria, todo o ouro que pertencia à casa do tesouro, à casa sacerdotal. E ele começou a utilizar para beber. E no meio da festa, ele teve uma visão de uma mão que com o dedo escrevia na parede: Mene, Tekel, Passim. E a Bíblia diz dessa forma, que ele ficou tão assustado que um joelho bateu no outro de tremedeira. Olha que medrosão. Então, ele mandou chamar os adivinhos para dizer qual o significado. E terminar falando: olha, tem Daniel, que no reinado do teu pai fez grandes adivinhações. E chamaram Daniel. Daniel chegando falou assim: olha, os escritos é o seguinte: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Bravo, né? Tekel, pesado foste na balança e fostes achado em falta. Tá só piorando. Passim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Diz a história que neste período, enquanto está todo mundo embriagado, enquanto está todo mundo no meio da festa, enquanto está todo mundo ali se banqueteando, se alegrando, se prostituindo, a Medopérsia estava invadindo Babilônia, já havia sitiado Babilônia e eles não sabiam. Eles chegaram e encontrou todo mundo bêbado e foi fácil prender todo mundo. E Belsazar, só na ressaca, foi descobrir que agora estava como cativo dos medos e dos persas. Nós vamos ver aqui também que enquanto Belsazar, né, se fartava de vinho, Ciro entrava em Babilônia e a dominava. Ciro, gente, ele foi um grande estrategista militar. Ele colocou o exército na entrada de Babilônia, certo? E por detrás ele pediu que o pessoal fizesse o seguinte, porque tinha um grande rio que cortava a Babilônia, certo? Entrava pela terra de Babilônia, era o único caminho, mas esse rio era fundo. Então ele fez com que se desviasse, fizesse um canal de desvio para que as águas se desviassem. Fazendo assim, as águas desceram. E eles entraram andando com água na canela e tomaram Babilônia dessa forma, uma grande estratégia cinematográfica. Quando Ciro assumiu o poder, dizem que Daniel foi até ele, isso não está narrado na Bíblia, mas alguém levou até ele e contou assim: olha,
Há 210 anos atrás, o profeta Isaías entregou uma profecia que tinha o seu nome, que dizia: Ciro é meu ungido e fará o que me apraz. O Senhor deu Babilônia à tua mão, porque havia uma profecia. Então Ciro compreendeu que ele só conseguiu Babilônia porque Deus havia escrito antecipadamente a respeito da sua vitória. E ele mandou liberar os judeus, mandou até que desse prata a alguns judeus se eles encontrassem pela rua, pediu para que ofertassem no templo, na casa do Senhor, restituíssem terras e etc, etc e tal. Ciro, ele então liberou o povo e se cumpriu nessa liberação o que tinha sido dito pelo profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. E no ano em que completou os 70 anos, o povo voltou para a sua terra. Certo? Então vamos lá. O imperador Ciro II, Curus em persa antigo, seu reinado foi de 559 a 530 a.C., sucessor de Cambises II, morte dezembro de 530 a.C., seu pai era Cambises I. Certo? Vamos lá. Os quadris de bronze. Como Daniel falou que os impérios seriam inferiores, mas os inferiores venceriam os maiores, os de cima, os quadris de bronze e a cintura representam o Império Grego. Como que o Império Grego chegou até a tomar o Império dos Persas? Foi com Alexandre o Grande, um grande general de guerra, um rapaz jovem que teve uma vida curta, e ele, enfrentando, venceu os medos e os persas e tomou de volta a Babilônia e tomou alguns outros territórios e espalhou o helenismo e a sua cultura e a sua religião e o seu idioma também, os seus dialetos por essas regiões. Olha que interessante. Aristóteles, o profeta, ele incentivou Alexandre o Grande a, olha só, domina, conquista, passa para eles o helenismo, passa para eles o nosso idioma, a nossa cultura, porque se os povos da terra começarem a falar grego, a conhecer o helenismo, vai ficar muito mais fácil de se governar esses vários povos. Então Alexandre o Grande caiu para dentro e foi fazendo conforme o seu amigo Aristóteles, o seu mentor Aristóteles lhe orientou. Ironia das ironias, olha que coisa interessante. Parece que tudo está dando errado, mas nada dá errado porque nada foge ao controle do Senhor. Qual foi o benefício disso para o povo de Israel, para o povo de Deus? Vou te falar. Alexandre o Grande, então, começou a implantar o helenismo, a cultura grega, os linguajares, e quando o Senhor, nosso Cristo, ele morreu, ele ressuscita, ele aparece para você, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais investido. Depois semeis por testemunha em toda a terra, tanto em Jerusalém como na Judéia, e todo os confins da terra, até os confins da terra. Os confins da terra referidos eram nada mais, nada menos que os países, cidades, vilarejos que falavam grego. Isso facilitou que o evangelho fosse pregado nos confins da terra. Paulo, que falava grego, viajou por vários lugares, por vários países, e lá ele conseguia pregar o evangelho no grego, porque Alexandre o Grande implantou, conforme a orientação de Aristóteles, o grego e a cultura helenista em quase todos os países que ele conquistou. Nada foge do controle do Senhor. Pernas de Ferro, Império Romano, o maior e mais duradouro e cruel império. Bom, as pernas são os maiores membros, aqui fala de coxa e de perna, de ferro. E realmente Roma conquistou tudo à base da espada. Mas logo o império entrou em crise, né? O Império Romano, e a crise iniciou-se a partir do século 2 ou 3 depois de Cristo. Marcaram esse período crise econômica, corrupção, os sucessivos golpes, assassinatos realizados contra imperadores e como um elemento final as invasões germânicas. Então Roma caiu depois que durou bastante tempo no poder. Roma foi um dos impérios mais duradouros, mais cruéis e conquistou tudo na espada. E o que Roma beneficiou? Bom, Roma era uma ótima construtora de estradas. As melhores estradas que existiam naquela época foram construídas pelo Império Romano. Ou seja, tudo que eles conquistavam, eles criavam uma estrada que ligasse Roma à cidade conquistada, ao vilarejo conquistado, ao país conquistado. Então haviam estradas de pedra
Então Roma contribuiu muito bem. Por quê? Porque isso facilitou o trânsito missionário dos evangelistas, dos apóstolos, para se pregar o evangelho a toda criatura onde eles pudessem ir. Interessante isso também, gente. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Olha só, Daniel fala que o pé da estátua era formado por barro de lodo e ferro, porque ela ia herdar alguma coisa da perna, que era o ferro, e haveria barro de lodo. E os 10 dedos da estátua eram também de ferro e barro de lodo. E que são esses 10 dedos? Nós vamos ver aqui. Quando os visigodos e outros povos invadiram as terras romanas, vocês vão ver que vão se levantar 10 sub-reinos representando os 10 dedos dos pés da estátua. Olha só que interessante. Os alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, anglos, saxões, hunos, francos e etc. Todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absolvidos por outro a partir da guerra, ou seja, um reino tomava uma terra e assumia. Aí um outro reino que também tinha invadido alguma coisa, vinha e imperava sobre esse, destruía esse, submergia ele e se tornava um povo só. Ou deixava de existir aquele povo e passava a ser o povo que superou. Então, olha só, esses são os povos representados pelos dedos da estátua vista pelo rei Nabucodonosor em Daniel 2. Os visigodos, que eu já falei, tem explicação aqui, você vai lá no vídeo, vai dar uma olhadinha, vai dar uma estudada nisso. Os alamanos, os suevos, os vândalos, os alamanos aqui, jutos, anglos, saxões, hunos, francos, morreu aqui em francos. Esses povos que estão aqui, posteriormente, se tornaram França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Suécia. Esses povos, esses invasores, esses sem-tetos que vinham de longe e, percebendo a fraqueza do sul de Roma, invadiram, começaram a tomar conta da terra. Posteriormente, se tornaram esses grandes países europeus que estão por aí. Olha só o que foi dito por Daniel. Eles tentariam fazer uma série de coisas para se manter no poder, porque herdaram um pouco do ferro, mas ali era um barro que não se misturava a ferro. Vamos compreender por que isso, olha só. Esses povos eram apenas sombreiros que mais tarde se tornariam França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, etc. Em seu texto, Daniel, na sua interpretação, ele afirma que os povos representados pelo ferro e barro de lodo eram nações que tentariam unir suas sementes, e isso aconteceu de fato. Ele fala assim, olha, eles vão tentar unir suas sementes para poder fortalecer o reinado deles. Porém, olha o que acontece. Cristiano IX foi o rei da Dinamarca em 1863 até 1906 d.C. Seu nascimento foi 8 de abril de 1818, na Alemanha. Seu cônjuge era Luísa de Hesse-Kassel, nascida na Confederação Germânica. Seus filhos, Frederico VIII da Dinamarca se casou com Luísa da Suécia. Então aqui temos Dinamarca e Suécia. Alexandra da Dinamarca, sua filha, filha de Cristiano IX. Casou-se com Eduardo VII do Reino Unido. Dinamarca e Reino Unido. Jorge I da Grécia casou-se com Olga Constantinova da Rússia. Grécia e Rússia. Dagmar da Dinamarca se casou com Alexandre III da Rússia. Dinamarca e Rússia. Tira da Dinamarca se casou com Ernesto Augusto, príncipe herdeiro de Hanover. Valdemar da Dinamarca casou-se com Maria de Orleans. Aqui você vai ver que eles tentaram misturar as sementes para fortalecer a Europa. Aqui você vê as tentativas de união por mistura de sementes, e isso foi tão sério que hoje a Rainha Elizabeth ela é conhecida como a prima da Europa.
Hoje ainda, olhando para essas tentativas, temos a União Europeia, que detém um poder muito grande na ONU, além do poder bélico. Olha só, eles tentaram a união por semente. Posteriormente veio Napoleão Bonaparte tentando fazer uma Europa unificada através de golpes militares e revoluções. Depois veio Adolfo Hitler querendo unificar uma raça ariana na Europa através de sua guerra louca, sacrificando diversos judeus, usando uma textura religiosa, um forro religioso de fundo, para poder justificar seu ataque aos judeus, alegando que os judeus mataram ao Cristo. E ele fez aquela guerra que nós já sabemos que houve o Holocausto e foi terrível. O Holocausto judeu, né? Então vamos lá. Daniel 2,45. Agora nós vamos falar da pedra. Olha só, Daniel 2,45. Da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Iau fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel é a interpretação. Depois que Nabucodonosor viu aquela estátua e viu tudo aquilo, veio uma pedra cortada de um monte e atingiu a estátua no lugar mais frágil e esmiuçou tudo. Ouro, prata, bronze, ferro, barro de lodo e o ferro misturado ao barro de lodo. Não sobrou nada. O que seria essa pedra? Um meteoro? É uma possibilidade. Uma pedra que não foi usada por mão de homens, pensa bem. Existem muitos corpos celestes em nossa galáxia e damos pouca importância a eles no quesito estudá-los, entendê-los. O máximo que fazemos é pedir por realizações de desejos ao vermos um destes caindo do céu na nossa atmosfera e desaparecendo da mesma forma que apareceu. Damos o nome de estrela cadente, mas na verdade a história é outra. Os asteroides são corpos celestes que orbitam em volta do Sol e são formados por rochas e metal. Olha que trem bravo. Quando se chocam, explodem, nascem então meteoroides. Estes ao entrarem na nossa atmosfera, passam a ser chamados de meteoro. E se caso vierem a colidir com a Terra, são chamados de meteoritos, pois os mesmos vêm se desfragmentando, sofrendo combustão até dissolverem no ar. Aqui a explicação: asteroide orbita em volta do Sol. Meteoroide, fragmento do choque entre dois asteroides. Meteoro, o meteoroide que penetra na atmosfera. Meteoritos são os fragmentos do meteoro que não se dissolveram e tiveram contato com o solo terrestre. Olha que interessante. Detalhe, os meteoritos, eles são chamados de meteorito, meteorito é diminutivo de meteoro, porque se desfragmenta e realmente o que cai é muito pequeno. Mas já houve casos de meteoros passarem muito próximo à Terra e causarem danos terríveis. Na Rússia, por exemplo, aconteceu 2 vezes. Os meteoros estão passando cada vez mais próximos da Terra. Seria essa pedra que aniquilaria todo o império da Terra? Bom, o próprio texto dá uma indicação de que a pedra não vem do espaço, ela é cortada de um monte, não por mão. E o rei vê em sua visão. Daniel 2,45. Da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra. Então ele viu de onde veio a pedra, viu sendo cortada do monte. Ela foi cortada, né? Ele sabe como é que ela foi arrancada do monte, ela não despencou, ela foi cortada. E era uma pedra, não era uma mistura de barro com pedra, nem tampouco de metal com pedra, como os meteoros, como os corpos celestes que falamos um pouco antes. Uma pedra sem auxílio de mãos e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel é a interpretação. Sobre a pedra. Bom, aqui nós temos sobre a pedra e sobre o reino. Sobre a pedra, uma pedra. Sobre o reino, não faz parte da estátua, ou seja, é uma parte externa, não faz parte. Ela foi cortada. Sobre o reino, a estrutura é independente, não tem liga com a estátua. Sem auxílio da mão de homens, poder divino, certo? Esmigalhou, não se soma
não compartilha da experiência passada, ou seja, ela poderia vir, grudar e se somar. Não, ela veio e não se somou. Ela não teve, ela simplesmente destruiu o que ela tocou. Encheu toda a terra, todos os povos testemunharam. Estabelecerá um reino que nunca terá fim, será eterno. Viste, o rei viu a origem, monte era terrestre. No Salmo 121, o salmista exclama: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do Iau, que fez os céus e a terra. Cortada, não surgiu do nada ou do além, foi cortada, não era resultado de choque entre dois corpos celestes. Uma pedra, era uma pedra, não um misto de rocha e metal. Ok? Bom, nós vamos dar uma pausa aqui e voltamos já já com a segunda parte desta aula ainda hoje. Bem, vamos lá. Mais uma vez eu quero ressaltar a você o seguinte: nos ajude a manter esse canal de pé e funcionando, esse trabalho lindo que estamos fazendo juntos. Tá aí, dê um like, se inscreva no canal, acione aí as notificações, para você receber as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, e se você sentir no coração o desejo de nos abençoar, faça um Pix no valor que Deus colocar em teu coração. O Senhor ama quem oferta com alegria. É uma oferta, nós não cobramos para ministrar esse curso. Você vai ofertar com o que você sentir no seu coração de nos abençoar. Amém? Vamos lá. A profecia das 70 semanas é uma das mais significativas e detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Encontra-se em Daniel 9. O capítulo começa com Daniel orando por Israel e reconhecendo os pecados da nação contra Deus e pedindo a Deus por misericórdia. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu a ele e lhe deu uma visão do futuro de Israel. As divisões das 70 semanas. No versículo 24, Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quase todos os comentaristas concordam que as 70 semanas devem ser entendidas como 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. Estes versículos fornecem uma espécie de relógio que dá uma ideia de quando o Messias virá e alguns eventos que acompanhariam o seu aparecimento. Uma semana, 7 anos, ou seja, uma semana são 7 dias, mas aqui cada dia se refere a um ano, então uma semana seriam 7 anos. 7 semanas seriam 49 anos, porque 7 vezes 7, 49. 62 semanas seriam 434 anos. Se você somar 434 mais 49 mais 7, vão dar 490 anos, que seriam 70 semanas de anos. A profecia continua a dividir os 490 anos em 3 unidades menores, uma de 49 anos, uma de 434 anos e uma de 7 anos. A semana final de 7 anos é dividida pela metade, aí já uma subdivisão. O versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, ou seja, 49 anos e 2 semanas. Deixa eu ver. 7 semanas e 62 semanas, perdão. Até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são 49 anos, enquanto as 62 semanas são 434 anos. 49 anos mais 434 igual a 483 anos. Faltando aqui 7 anos para completar os 490 anos, ou seja, 70 semanas. O propósito das 70 semanas. A profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus em causar estes eventos a acontecerem. Esse propósito pode ser dividido em 6 pontos. O versículo 24 explica: cessar a transgressão, dar fim aos pecados,
expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, ungir o santo dos santos. Observe que esses resultados dizem respeito à erradicação total do pecado e ao estabelecimento da justiça. A profecia das 70 semanas resume o que acontece antes de Jesus, antes que Jesus estabeleça o seu reino milenar. De especial nota é o terceiro na lista de resultados, expiar a iniquidade. Jesus realizou a expiação pelo pecado por sua morte na cruz, Romanos 3,25, Hebreus 2,17. O cumprimento das 70 semanas. Gabriel disse o relógio profético começaria no momento em que o decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Desde a data desse decreto até a época do Messias, haveria 483 anos. A história nos diz que o mandamento de restaurar e reconstruir Jerusalém foi dado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, 445 a.C. Vê Neemias 2, 1 a 8. A primeira unidade de 49 anos, 7 semanas, cobre o tempo que levou para reconstruir Jerusalém. Praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos, Daniel 9:25. Essa reconstrução é narrada no livro de Neemias, detalhadamente. Usando os costumes judaicos de um ano de 360 dias, 483 anos depois de 445 anos, nos coloca no ano 30 depois de Cristo, o que coincidiria com a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Mateus 21, 1 a 9. A profecia de Daniel 9 especifica que após a conclusão dos 483 anos, será morto o ungido, versículo 26 do livro de Daniel, do capítulo 9. Isso foi cumprido quando Jesus foi crucificado. Daniel 9:26 continua com a previsão de que, depois que o Messias for morto, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso foi cumprido com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo, o qual, ao que parece, terá alguma ligação com Roma, já que foram os romanos que destruíram Jerusalém. A semana final das 70 semanas. Das 70 semanas, 69 foram já historicamente cumpridas. Isso deixa mais um 7 ainda a ser cumprido. A maioria dos estudiosos acreditam que agora estamos vivendo um enorme intervalo entre a semana 69 e a semana 70. O relógio profético foi pausado, por assim dizer, a final semana de Daniel é o que normalmente chamamos de o período de tribulação. Ou seja, a semana final há uma ligação direta ou é completamente ligado ao período da tribulação. Por quê? Porque o anjo fala que esses 7 anos seria dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. E é o que nós entendemos na tribulação, que haverá o primeiro período em que haverá uma união entre os povos da terra e o anticristo, e depois o anticristo cessará os sacrifícios, mostrará sua verdadeira face, tentará destruir Israel, e aí teremos 3 anos e meio de tribulação. Ok? A profecia de Daniel revela algumas das ações do anticristo. O príncipe que há de vir, versículo 27, diz: ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. No entanto, na metade da semana, olha só, sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição. No templo, Jesus advertiu sobre este evento em Mateus 24:15. Depois que o anticristo quebrar a aliança com Israel, um tempo de grande tribulação começa. Mateus 24:21. Daniel também prevê que o anticristo enfrentará julgamento.
Ele só governa até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Deus só permitirá que o mal vá tão longe e o julgamento que o anticristo enfrentará já foi planejado. Conclusão: a profecia das 70 semanas é complexa e surpreendentemente detalhada, e muito tem sido escrito sobre isso. Uma coisa é certa: Deus tem um calendário e está mantendo as coisas dentro do cronograma. Ele conhece o fim desde o princípio, Isaías 46:10. E devemos estar sempre aguardando o retorno triunfante do nosso Salvador, Apocalipse 22:7. Olhem as referências, leiam. Vamos, em toda a narrativa, os 490 anos, 70 semanas, se divide em 3 grupos, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Os 2 primeiros grupos se cumpriram, ficando apenas esta última semana, que não são traduzidas por 7 anos, que são traduzidas por 7 anos, que serão divididos ao meio, ou seja, 2 períodos de 3 anos e meio, como já foi dito antes. Semana inteira, tribulação. Primeiro, 3 anos e meio, princípio das dores. Últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Aqui nós vamos ver as 7 semanas, as 70 semanas, aos olhos dos pré-tribulacionistas, certo? Aqui você vai ver que vai ter o arrebatamento, depois do arrebatamento virá os 7 anos, a primeira semana. Depois você dá uma olhada com mais detalhe nesses gráficos aqui que é importante. Aqui o esquema das 70 semanas de Daniel aos olhos do preterista. Nós estudamos que são os 4 tipos de análise, né, de modos de se estudar Apocalipse. Ou melhor, escatologia. Então, o preterista ele vê dessa forma. Vamos lá. O esquema de 70 semanas de Daniel, na interpretação futurista, certo? Literal futurista. Tudo aponta para o futuro. Você vai dar uma olhadinha nesse gráfico carinhosamente para você entender como pensa um futurista. O esquema das 70 semanas de Daniel, na interpretação simbólica. Aqui você vai ver como que um idealista vê a interpretação das 70 semanas de forma simbólica. Você vai conhecer passo a passo. Dá uma olhada no gráfico, não deixa de olhar esse gráfico, que ele é super importante. Se possível, entra no Google e baixa imagens. Ok? Então, assim nós encerramos esse período de estudo de hoje sobre escatologia para iniciantes. Você está gostando? Você está aprendendo? O que você acha que está faltando? Certo? Bom, eu acho que está faltando você dar um like, se inscrever no canal, clicar nas notificações, nos abençoar, se sentir no coração, que eu sei que com certeza o Senhor vai tocar no seu coração, porque de fato precisamos desses recursos para uma série de manutenções. E uma outra coisa importante, se você estiver gostando, comente na descrição do vídeo, manda um zap nesse número que está aí, 8529-2939, que é o zap do nosso curso Verbum Fidei. E se informe sobre cursos que podemos dar na sua igreja. Podemos levar esse curso até a sua igreja e ministrar na sua igreja. Lembrando que nós temos um curso de batalha espiritual, e esse curso de batalha espiritual, ele tem aulas práticas. Então, na verdade é um dia só de curso, mas é com aulas práticas. 70% da aula é prática, ou seja, você não vai só ficar ali olhando slide e ouvindo história, você vai vivenciar a importância da prática, do trabalho de quebra de maldição, certo? Também ministramos sobre demonologia, sobre angelologia, sobre homilética, que é a arte de escrever e expor sermões, história do Antigo Testamento, história da igreja. Nós ensinamos várias matérias e seria importante você estar entrando em contato conosco, caso se interesse e queira levar até a sua igreja um desses cursos para aumentar o conhecimento dos membros da sua igreja, dos seus obreiros, e capacitar ainda mais cada um a servir no reino, ok? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa noite. O Senhor seja conosco. Que Yahushua HaMashiach derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Amém. Amém.